Olá, servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, servidores do Estado de São Paulo. Estamos aqui no podcast da Federação dos Sindicatos Servidores do Estado de São Paulo e no podcast do Sindalesp, o Sindacast. Vamos falar da campanha salarial 2025-2026 e para bater esse papo com a gente, estamos com o presidente do Sindalesp, Felipe Eduardo Carriço, e convidamos, compõe a mesa, o tesoureiro do Sindalesp, João Vasconcelos dos Santos, e convidamos um membro da categoria, o Sérgio Ayala. Eu sou Leonardo Quintiliano, diretor da Federação, diretor do Sindalesp. Presidente, campanha salarial 2025-2026 promete? Promete, e é um dos assuntos que mais nos alegra. Sempre que começa ali no mês de março, a data base na nossa categoria, o sindicato já se posiciona, à altura para poder responder às demandas da categoria. Quero agradecer aqui a presença do nosso grande decano, líder do nosso movimento sindical, João Vasconcelos, também agradecer a presença do Sérgio Ayala. O sindicato ele quer muito conversar e sempre tem feito isso com os novos servidores, e por isso trouxemos o Sérgio aqui para ouvir, dos novos servidores, dos servidores da nossa base, as impressões, da nossa categoria, da nossa campanha salarial, para que possamos estar o máximo respondendo com efetividade às demandas da nossa categoria. Presidente, a reivindicação da categoria principal é o reajuste. A reposição inflacionária é uma garantia constitucional, né? Infelizmente a gente tem que ficar brigando, né, João, para conseguirmos todo ano, todas as carreiras sofrem isso, né? Conseguirmos aí simplesmente a preservação do poder aquisitivo. Não devia nem ter essa discussão, mas faz parte da luta, nós estamos todo ano correndo atrás da reposição inflacionária, né? Então eu queria saber de você qual que é o índice pensado, né? E também parece que nós temos ali um passivo grande, né? Uma dívida desde 2019 com mais de 10% de reajuste de reposição inflacionária para conseguirmos, não é isso? É isso. Esse é o ponto central, aquilo que numa campanha salarial o sindicato mais empreende esforços, que é a reposição das perdas inflacionárias, né? E também a gente já tem dialogado desde a mesa passada que nós possamos recuperar todo o período da época da pandemia, que aquelas perdas não foram, repostas nos olerites e no salário dos trabalhadores. Então o sindicato está atento a isso. Desde 2019 nós tivemos algumas perdas inflacionárias, né, totalizando, pelo nosso estudo aqui, 39,52%. É claro que com as reposições das negociações que foram permitidas a partir de 2022, né, aí nós tivemos a lei de 2022, de 23, de 24, nós conseguimos ter uma reposição de 26%, 26,50%. Então agora 13%, né? A gente precisa recuperar. Então estamos atrás dessa perda. E está em negociação. O presidente André do Prato já deu o sinal de que compreende esse período da perda inflacionária do período da pandemia. Em algumas conversas com ele, nós já tivemos, ele entende, ele é sensível a compreensão dessa perda do período da pandemia, e nós temos expectativa, que nessa campanha salarial, que é importante que a categoria entenda que é uma campanha desse biênio, 25 e 26. Então estamos em tratativas para que nesse biênio o total dessa perda possa ser reposta. Tá, então vamos pensar, acho que o principal objetivo da campanha já é conquistar um reajuste, né, que já seja extensivo também a 2027. E a gente não pode esquecer que o ano que vem é ano eleitoral e sempre temos um problema, né, depender de quando é aprovado o projeto, se fosse até 6 meses antes da eleição, o governador não pode sancionar. Então seria estratégico que o reajuste ele já também contemplasse
o ano de 2026, não é isso? Muito bem observado, Leonardo. E nós tivemos já com a primeira secretaria, sob a liderança do Eduardo Ferreira Lima, 2 rodadas de negociações, rodadas exaustivas de conversa, levando todos os itens que a categoria confiou ao sindicato para negociar, e abrimos a nossa rodada de negociação no dia 10 com o Eduardo, falando justamente sobre isso, a reposição das perdas inflacionárias e o período atípico, né, que é o ano 2026, um ano que a gente tem que tomar cuidado e que possamos fazer esse ano uma negociação que englobe, sabe, o período tanto de 25 quanto de 26. Agora, o Sérgio, que representa aqui a categoria, quer saber quanto que o sindicato vai conseguir aí de reajuste na negociação com a mesa. Agora é o período da nossa contraproposta, né? Tivemos 2 reuniões no dia 10 de abril, outra reunião no dia 24 de abril, e a mesa sinalizou que está estudando os itens, né? Então agora é o momento do estudo técnico orçamentário, impacto financeiro, mérito político dos assuntos, e eles vão nos chamar para a contraproposta. O valor, Sérgio, eu imagino que, e o Sérgio está aqui porque naturalmente muitos trabalhadores perguntam para ele, o valor, a resposta a gente ainda não tem, mas assim que nós tivermos essa contraproposta da mesa, sabe, seguramente o sindicato vai se debruçar, vai chamar a categoria para uma assembleia. Quero dizer também para a nossa categoria que as nossas assembleias estão ótimas, sabe, tivemos assembleias muito boas, 2 assembleias, tanto no Teotônio Vilela, no auditório Teotônio Vilela, quanto no Paulo Kobayashi, categoria respondendo ao chamado do sindicato. E já fica o meu apelo aqui, assim que a mesa apresentar a contraproposta, que você, trabalhador, coloque esse período na sua agenda, porque você faz parte do sucesso dessa campanha. A gente, nos últimos anos, temos tido um reajuste, né, que já está, como você mesmo escreveu no começo, está aos poucos recompondo, né, essa dívida aí de pré-pandemia. Você acha que é possível, nesses 2 anos, nós conseguirmos avançar para saldar essa dívida? Olha, pelos nossos cálculos, né, no período do primeiro secretário, com quem a gente negociou muito, também um sindicalista de formação, a quem também saúdo aqui nesse vídeo, deputado ex-primeiro secretário, Teonilio Barba, nós fizemos um acordo progressivo ali, fatiado, né, da inflação mais 2%. Né? Se nós conseguirmos seguir essa linha desse resgate, sendo esse ano ali por volta de 7,5%, 7%, o ano que vem também 7%, a gente consegue finalizar recuperar esse prejuízo que tivemos na pandemia. E não temos só o reajuste na campanha, inclusive foi uma campanha bem recheada, né? Estamos olhando aqui, ó, 32 itens, né? São muitos itens, ou na verdade o servidor público da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele de uma certa forma ele está atrás de outras carreiras no Estado. Não só no Estado, né? Nós temos Câmara Municipal, temos Congresso. Olha, queria passar um pouco a palavra aqui também para os meus amigos, sabe, para me ajudar a responder essa... O Sérgio acabou de chegar da Defensoria Pública. Ajuda a gente. Né? Qual que é a comparação lá com a Defensoria Pública? Olha, a Assembleia atualmente tem uma estrutura boa, é uma estrutura, nós não podemos nos queixar da estrutura da Assembleia atualmente, é melhor que muitos órgãos do Estado, porém existem outros órgãos que estão em posição superior. Por exemplo, o próprio Tribunal de Contas do Estado, que, conforme estabelece a Constituição Federal, é um órgão que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo, né? Então, acaba tendo uma certa diferenciação de tratamento entre os servidores do Poder Legislativo e os do Tribunal de Contas, que a princípio teria esse papel de auxiliar o Poder Legislativo.
Isso é até um pouco, chama até um pouco a atenção, né? Porque os servidores do Legislativo não deveriam estar nessa posição desequilibrada, né? Vamos até contextualizar, porque o Tribunal de Contas ele integra até o Poder Legislativo para fins ali da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é basicamente a mesma fatia, né, do orçamento. Os gastos de pessoal para fins de Lei de Responsabilidade Fiscal são contabilizados Tribunal de Contas e Poder Legislativo, né? Então os dois, tanto o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo compõem a mesma rubrica ali de limite ali da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não teria por que haver essa distinção, né? E a Câmara Municipal? A Câmara Municipal está numa posição mais privilegiada ainda que a Assembleia Legislativa. O que também chama atenção, né? Porque como que a Câmara Municipal é um município, tudo bem, um município de São Paulo, que tem um orçamento grande, mas um orçamento inferior ao poder do Estado de São Paulo. Mas o Estado de São Paulo tem um orçamento bem maior. E atualmente os servidores da Assembleia Legislativa estão numa posição inferior. Inclusive, nós perdemos servidores da Assembleia para a Câmara Municipal. Nós tivemos, são contemporâneos os concursos da Assembleia e da Câmara Municipal, e saíram servidores da Assembleia para ir para a Câmara Municipal. A Assembleia perdeu servidor para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, essa mensagem é uma mensagem muito forte, né? Então, é para que a mesa, né, o Sindalesp, todo mundo que está envolvido, os servidores também, todos reflitam sobre essa posição para que possamos realmente discutir quais são as soluções que nós podemos propor. Agora, presidente, nós temos aqui, vamos concentrar nos 8 principais itens da campanha, né? Tem bastante coisa, né? Depois os nossos convidados, cada um vai poder abordar algum desses itens, né? Mas além da reposição, nós temos o reajuste dos benefícios, nós temos o auxílio saúde, que pensamos não apenas no reajuste, mas também numa nova concepção, ampliação, né, extensão aos dependentes. Temos o recálculo do teto, né, e a discussão importante aí do teto salarial do Estado de São Paulo, está bem defasado em relação a outros estados, né? Temos o adicional de qualificação, a reestruturação da carreira, o auxílio inclusão, o auxílio nutrição para os aposentados, né, e até outros benefícios para os aposentados, como o auxílio medicamentos, né? Explica um pouquinho rapidamente, né, que a gente também não tem muito tempo, sobre cada um deles, aí, qual que é a expectativa, o que está se pedindo. De modo geral, parece que a nossa pauta é grande, mas nossa pauta ela é para o biênio 25 e 26. E muitos itens eles estão conectados entre si, sabe? De modo que é uma pauta também que a Assembleia, né, a categoria teve a sabedoria, sabe, de tanto pensar o servidor que está iniciando na carreira, quando a categoria propõe uma reestruturação. Isso foi um movimento inteligente da categoria em pensar uma reestruturação, porque é muito difícil fazer um concurso público, Leonardo. É muito difícil inserir, sabe, no programa da Assembleia ou de qualquer órgão público, sabe, a realização de concurso público, depois fazer a prova, depois homologar, chamar. Quando a gente perde uma pessoa que já passou por todo esse processo, sabe, isso para nós é muito custoso. Então, a categoria, muito inteligentemente, está propondo uma reestruturação justamente para poder reter talentos, sabe? As pessoas que saem são pessoas extremamente qualificadas, que poderiam dar uma contribuição imensa ao Parlamento Paulista. Então, é inteligente, sim, essa ideia da reestruturação. Depois, nós temos alguns benefícios específicos por servidores que já estão nativos, consolidados, sabe? Ali com seus 10, 15 anos de casa. E também a categoria pensou também muito sobre o aposentado. O aposentado, ele é um foco de atenção da nossa pauta. O Estado perde muito, né? Quando a pessoa aposenta, jovem, vamos conversar um pouquinho. Quando uma pessoa se aposenta, às vezes perde 30%, 35% da sua remuneração. E dessa vez a gente inseriu
o aposentado e estamos fazendo uma atenção, um esforço concentrado. No ano passado, já vou passar a palavra para o jovem, mas eu vou falar o seguinte: no ano passado, basicamente a nossa diretoria levou 6 meses de negociação, para conseguir o auxílio inclusão para o aposentado. Tínhamos conseguido no primeiro semestre de 24 auxílio inclusão para o servidor ativo. E durante 6 meses, em idas e vindas e conversas, sabe, conseguimos convencer, sabe, para que o servidor aposentado também tivesse o direito ao auxílio inclusão, o auxílio a essa dignidade. E nessa campanha salarial, o aposentado também está sendo objeto da nossa prioridade. Tanto é que ontem, né, a nossa diretoria inteira se reuniu com o deputado Fábio Faria de Sá, a quem saúdo e agradeço a visita, uma visita maravilhosa, e que pudemos conversar com uma das pessoas mais qualificadas do parlamento sobre aposentado, né? Então, vamos lembrar, né, que o pai, né, o tio, né, do deputado, ele se destacou muito, né, no cenário nacional, foi um deputado federal, com a luta em prol dos aposentados, né? É verdade, presidente Felipe, Leonardo, nosso diretor de comunicação, e também o Sérgio. Deixa eu só resgatar um pouquinho do Sindalesp, da história do Sindalesp, né? Eu tenho esse dever, nesse momento, de fazer isso. Porque há 30 anos atrás, quando o sindicato foi, a luta dos trabalhadores lá do Legislativo foi organizada pelo sindicato, o servidor da Assembleia, Sérgio, ganhava o nível superior 3 salários mínimos e meio, o nível superior na entrada, e o nível técnico 1 salário mínimo, 8, se não me falha a memória. Filemon, companheiro Filemon, sabe bem disso, que daí vem a nossa luta, né? Desde aí vem a nossa luta. O Felipe, muitas conquistas foram acrescentadas nessa época, nesses 30 anos de luta. Se a gente der uma olhadinha simples no Olerite, a gente vai ver lá a gratificação legislativa, auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio saúde, tudo conquistado com muita luta. E o sindicato tem um histórico de luta dentro da Assembleia. Eu lembro ocasiões, Sérgio, da gente invadir o plenário para forçar a votação de alguns itens desses aí. Então, os deputados não podiam realizar a sessão porque o Sindalesp tomou todos os bancos do deputado. E estou dizendo isso para dizer o seguinte: é evidente que em alguns momentos nós precisamos radicalizar. Em alguns momentos precisamos, e se podemos ir até a greve, o movimento de paralisação. Mas, ultimamente, devido à habilidade, inclusive, do nosso presidente Felipe, a negociação tem fluído, inclusive com a implantação da mesa, implantação mesmo oficial da mesa de negociação permanente. Não é isso, presidente? Tem funcionado. Isso é uma grande conquista, né? Uma grande vitória. Inclusive, né? É um dos poucos sindicatos, se não talvez o único que tenha essa garantia, né? É verdade. Então, eu fiz esse resgate histórico para entrar no auxílio nutrição, que o presidente, inclusive, me perguntou. Ora, muitos servidores, a Assembleia hoje tem o inverso. Quando nós entramos na Assembleia, e por muito tempo, Sérgio, nós tínhamos um número quase que dobrado. Eu vou até dizer para você, nós tínhamos em torno de 1.000 servidores efetivos, e cargo em comissão tinha 100. Cargos em comissão era 100, Felipe, porque cada parlamentar só tinha um funcionário lá. Hoje tem uma inversão. Nós estamos em 500 servidores efetivos e os cargos em comissão em torno de 2.500, 3.000, não é, Léo? Sim, sim. Então houve uma inversão sobre isso aí. A gente vai agora encerrar esse bloco e nos aguarde aí no próximo bloco. Nós voltamos com o João Alves Auxílio Nutrição. para falar do auxílio nutrição.